Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos 23 a 25. Assim está escrito: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre os resultados do novo nascimento. Nós encontramos, à luz da Bíblia, um Deus soberano, criador, maravilhoso, eterno e bom, que no seu propósito trouxe à existência todas as coisas que vemos e participamos e que antes não existiam. Mas a partir do momento, Deus, através da sua palavra, deu a ordem e o poder criador de Deus manifestou, trazendo estas coisas à existência, vindo do nada, criados pelo poder da sua palavra. Cada coisa Deus colocou no seu devido lugar para as suas finalidades e propósitos. E Deus criou também, depois de formar todas as coisas, diz-nos a Escritura Sagrada, que Deus criou o homem. Ele o criou de uma forma toda especial. Tudo quanto Deus fez, Deus criou através do poder da sua palavra. O homem, ele o criou pelo poder também da sua palavra, mas utilizando as suas mãos para dar forma. Porque o poder da palavra, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele não disse: faça-se o homem, venha a existir o homem. Não, ele disse: façamos. Então, o poder da palavra estava ali, a palavra de Deus, e Deus, então, trabalhou naquela maneira singular, que é exclusiva de Deus, e ele utilizou-se das coisas que ele acabara de criar, como sendo do pó da terra. Diz a palavra que Deus criou o homem do pó da terra. No pó da terra existe todo tipo de riqueza natural. E nós observamos que foi dali, não foi da poeira. Foi do pó da terra que Deus criou o homem. Tanto é que no corpo humano há todos os elementos químicos, minerais, naturais, toda a riqueza que se encontra submersa na terra existe na composição humana. E isso Deus colocou tudo na medida certa para que não houvesse descompasso ou conflito entre uma parcela e outra do que ele colocou na nossa vida para trazer a forma humana conforme ele criou. Alguém disse: Deus criou o homem do barro. Não, ele criou do pó da terra. Formou o homem do pó da terra. Então, toda a riqueza que tem no pó da terra, tem no ser humano. Haja vista que quando a pessoa vai fazer um exame minucioso, ele vai encontrar ferro, vai encontrar iodo, vai encontrar cálcio, vai encontrar ômega, vai encontrar prata, vai encontrar mercúrio, vai encontrar todas essas coisas na vida humana. E cada uma
segundo Deus dispôs para que desse forma. Ao formar o homem do pó da terra, Deus fez conforme a sua imagem e a sua semelhança, e depois então Deus soprou nas narinas do homem, e a partir daquele sopro da vida, sopro de Deus, aquele pó da terra feito homem à semelhança de Deus, recebeu vida e começou então a se movimentar. E diz-nos a palavra, e passou a ser alma vivente, com todos os movimentos necessários. Então Deus formou ali um corpo, e dentro deste corpo ele soprou o fôlego de vida. E juntamente com a alma, Deus designou o espírito. E quando se faz referência ao homem na Bíblia, Deus não diz que o homem é corpo, alma e espírito, mas diz que ele é espírito, alma e corpo. Essa é a verdadeira designação de Deus: espírito, alma e corpo. O corpo é somente a propriedade que comporta dentro de si o espírito e a alma, que tem ligações com Deus. Bem, mas Deus o fez e o colocou como coroa da criação, criou-o com tanto amor, com tanto carinho, não criou-o sozinho, porque Deus disse: façamos. Portanto, entendemos, à luz da palavra de Deus, que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em conjunto na criação deste homem, a imagem e semelhança de Deus, que seria colocado como coroa da criação, a quem Deus dotaria da liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Deus o capacitaria com a sabedoria e daria a ele funções determinadas para que ele desempenhasse dentro do propósito de Deus. Então, quando nós observamos isso, Deus deu ao homem todas as condições, preparou-lhe um belo jardim, cercado de todas as boas coisas, e colocou este homem dentro do jardim, para que ele vivesse ali, cercado daquelas riquezas, daquelas belezas e da própria presença de Deus, que não se ausentava daquele lugar. Isto era maravilhoso para aquele homem. Depois, Deus, observando que ele estava só, Deus fez-lhe uma companheira, uma adjutora, que estivesse sempre ao lado dele. Deus não criou como uma competidora, como uma rival, como alguém igual. Deus tirou parte do homem, da sua costela, o Senhor Deus cerrou, e dela Deus formou uma mulher e trouxe ao homem, a Adão. Ele entendeu que ela agora era carne da sua carne e osso dos seus ossos. Deus criou de uma maneira tão sublime e maravilhosa que os dois são complementares. O que falta na mulher existe no homem. O que falta no homem existe na mulher. Por isso que a palavra de Deus diz que quando há a união de um homem com uma mulher, não passam a ser duas carnes, mas eles passam a ser uma carne, como se fosse uma pessoa completa. Por isso, são complementares, completa. Esta é a sabedoria de Deus em criar para estas finalidades. E nesta junção, nesta união, nesta harmonia, cumprir o requisito de Deus, que é povoar a terra,
encher e multiplicar-se, para que haja a multiplicação da espécie humana. Deus criou a matriz e através dessa matriz que Deus criou, tanto do ser humano, como dos animais, como das árvores, da floresta, das hortaliças, dos peixes, das aves, tudo que Deus criou como matriz, para a partir dali que se fossem propagados cada um segundo a sua espécie. Então tudo estava no pleno propósito de Deus, de que através daquele homem, toda a função terra que Deus criou, ela seria ocupada e seria colocada as pessoas ali. Deus, quando criou com a finalidade de que este homem, esta mulher e os demais que viriam como sequência desta descendência, que eles vivessem para a glória de Deus, que o Senhor fosse por eles glorificado na sua vida, na sua existência. Quando Deus o fez, Deus o colocou para viver a eternidade, mas deixou dentro deles o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Deus não obrigou que eles fossem obrigados a servi-lo em todo o tempo, mas Deus deu a eles a liberdade de escolher, e ao servi-lo que isto fosse por amor, por gratidão, por reconhecimento do poder e da soberania de Deus, nunca por uma imposição. E para provar este livre-arbítrio, a liberdade de escolher, Deus deixou no meio do jardim uma árvore chamada a árvore da ciência do bem e do mal. Criou outras árvores, árvore da vida e tantas outras. Deus, de todas as árvores do jardim, poderás comer delas livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem foi gerado pelas mãos de Deus. O adversário que havia se rebelado contra Deus, e Deus o destronou, o destituiu, e ele tornou-se o arqui-inimigo de Deus, conhecido como serpente, dragão, Satanás, perturbador, pai da mentira, o príncipe que cega as pessoas para que não tenham entendimento. Então ele assumiu esta condição. Como ele não teve a condição de enfrentar o próprio Deus, ele vai à obra criada pelas mãos de Deus, o homem, a mulher, e ali o tenta justamente naquilo que Deus havia dito para não comer. Foi ali que se deu o desenlace, em que a mulher, tanto ela quanto o homem, desobedeceram a Deus, comeram daquela árvore, perderam a pureza, perderam a inocência, perderam a eternidade, perderam a comunhão com Deus. Enfim, foi um ambiente de tragédia na vida deles. Tinham tudo, porém agora não tinham mais nada. Foram marcados pelo pecado. E a palavra diz que por um pecado, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. Então aquele homem, coroa da criação, que foi criado por Deus, belo e maravilhoso, juntamente com a sua mulher, que Deus depois criou, Deus a formou, eles agora então, manchados e marcados pelo pecado, pela indução de Satanás, eles perderam o contato com Deus, e aquilo que tinha sido gerado neles, agora com a presença do pecado, a desobediência, a transgressão, a iniquidade, o abandono e a desconfiança para com a fidelidade e a veracidade de Deus, eles passaram a ser então
degenerados, corrompidos, manchados, modificados pelo poder do pecado. Então, se Deus o havia gerado, agora o pecado degenerou. Tirou todas as boas qualidades daquela vida e, pela presença do pecado, levou estas qualidades que eram boas a serem contaminadas e manchadas e deturpadas, que passaram a ser as más qualidades na vida humana. Uma vida pecaminosa, uma vida em rebelião, uma vida em desobediência, uma vida inimiga de Deus. Sendo criado pelas mãos de Deus, porém vencido pelo pecado, eles se tornaram agora inimigos de Deus. Não havia paz entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, porque Deus é santo, o homem tornou-se pecador, saiu das mãos de Deus e colocou-se em submissão a Satanás pela escravidão para servi-lo e com isto aborrecer a Deus. Esse abismo se criou. Então não tinha como fazer o homem se chegar a Deus. Deus, pela sua santidade, não poderia. O homem, pelo seu pecado, não teria condição de aproximar de Deus. Então, o que fazer agora com isto? Uma obra criada por Deus, gerada por Ele, a sua imagem e semelhança, agora estava totalmente manchado, marcado, riscado, desfigurado, irreconhecível e longe da presença de Deus. Mas Deus não abandona a sua obra criada. Deus manifesta o seu amor e mesmo antes da fundação do mundo, antes que o homem pecasse, que o homem desobedecesse, Deus não foi pego de surpresa. Depois que o homem pecou, Deus criou então um plano para a reconciliação. Não, isso já estava no projeto de Deus, porque Deus é presciente. Ele conhece tudo antes do começo e depois do final. Deus conhece tudo. A presciência de Deus é esse atributo maravilhoso. E o que ocorre é que ele enviou então Jesus, que assumiu diante do Pai este comprometimento, veio e com a sua vida entregue a Deus para obedecer-lhe e realizar o sacrifício, ele o completou na cruz do Calvário. A partir daquele instante, então, Deus recebeu, aceitou e abriu a oportunidade para esta humanidade perdida, desgarrada, irreconhecível e manchada, maculada, desfigurada completamente e longe de Deus, que através deste ato do amor de Deus, que é um amor de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através da obra feita por Jesus, Deus chama os homens, a humanidade, para salvação e libertação. É o chamado de Deus para trazê-los para perto de si. Através da propiciação, trazer para perto. Através da reconciliação, quebrar a inimizade e reconciliá-los com Deus. Através da expiação, purificá-los do pecado. E por aí vai. Então, uma obra maravilhosa realizada por Deus. E aí vem o ponto que li esta noite. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O Deus que o havia gerado, perfeito e santo, pela desobediência, a submissão a Satanás, o degenerou com o pecado, ele foi lançado às partes mais degradantes na terra, e agora, através do sacrifício de Jesus, feito, aceito e confirmado por Deus, esta palavra e esta demonstração do amor de Deus
é anunciada, é pregada, é proclamada, as pessoas ouvem, creem, arrependem-se e se voltam para Deus. E a partir do momento que essas pessoas vêm a Cristo para a salvação, eles são perdoados e transformados. E serão também, através da obra de Jesus, conforme li aqui, eles serão regenerados. Quer dizer, eles passarão pelo novo nascimento. E aquele brilho, aquela glória, aquela originalidade de Deus na vida humana, que foi manchada, marcada, contaminada, corrompida, desfigurada pelo pecado, agora em Cristo Jesus, o Senhor faz a regeneração, que significa o novo nascimento, o nascimento espiritual. Foi assim que Jesus falou com Nicodemos, quando ele o procurou de noite, com medo dos judeus, e disse: Rabi, sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou preocupado. Como nascer de novo? Pode um homem velho voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Como ele não entendia, Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, não pode entrar, não pode ter contato com Deus, se não for através do novo nascimento. Então, este novo nascimento se dá deste encontro com Jesus. E aí nós começamos a observar os resultados do novo nascimento ou da regeneração, sendo de novo gerados de novo. Agora, não de semente corruptível, que a semente pecaminosa é corruptível. Agora, gerados espiritualmente por Deus, não é a semente corruptível, é uma semente incorruptível, não está sujeita à corrupção. Esta é a semente de Deus, e diz-nos a palavra, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então, esta palavra que é viva, que permanece para sempre e que é incorruptível, ela é responsável, aliada com o Espírito Santo, de operar na vida do homem e da mulher que vem a Cristo o novo nascimento, ou seja, ser gerados de novo, regenerados, nascidos de novo, nascidos para Deus. E aí nós observamos que, por esta ação da palavra de Deus, nós começamos a observar, então, os resultados que começam a acontecer a partir deste encontro com Jesus. E estes são os resultados do novo nascimento. Os resultados do novo nascimento. Em primeiro lugar, nós encontramos em João, no capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, quem é nascido de Deus é, conforme Pedro deixou escrito, é gerado de novo pela palavra incorruptível, pela palavra de Deus. Então, a pessoa que nasce de Deus, ele passa a ter direitos de filiação. Ele agora se torna filho de Deus. Ele é filho de Deus por criação e ele passa a ser agora filho de Deus também por adoção. Para
a regeneração na vida daquilo que se perdeu na desobediência, a comunhão com Deus, a vida eterna e a eternidade com Deus. Tudo isto é restaurado a partir do momento em que somos gerados de novo pela semente da palavra incorruptível. E aí passamos a ter o direito da filiação. Então somos filhos de Deus por criação e filhos de Deus por adoção. Então fazemos parte agora, e com esta filiação nós passamos a ter acesso à presença de Deus, acesso ao reino de Deus. Então, como nascemos de novo pela fé, e esse nascimento é da água e do Espírito, ou seja, através da ação da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, nós então somos nascidos de novo para viver e servir a Deus. E por nascermos de novo, nós agora não somente podemos ver o reino de Deus, como também temos acesso para entrar e fazer parte do reino de Deus. Estes são resultados do novo nascimento. Então, o primeiro resultado é a filiação divina, o segundo resultado é o acesso ou a entrada no reino de Deus. Nós somos agora súditos do Rei Jesus. Terceiro lugar, nós passamos a receber também agora uma vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida abundante que Deus havia dado inicialmente a Adão, que foi perdida, agora em Cristo, através do novo nascimento, nós readquirimos esta vida abundante pela promessa de Jesus. E esta vida abundante, ela vai nos levar à presença do Senhor. Então, esse é o terceiro resultado do novo nascimento, de sermos gerados de novo. O quarto resultado é que nós vamos ter uma vida vitoriosa, ao passo que antigamente nós tínhamos uma vida de derrota. Agora passaremos a ter uma vida de vitória, porque uma vez estando acertado, filiados a Deus, com o acesso à entrada do reino, desfrutando de uma vida espiritual abundante, a vida que desfrutamos agora será uma vida vivida de vitória em vitória, porque Jesus conquistou esta vitória para cada um de nós. Então, quando vivemos esta realidade, nós temos, em quarto lugar, uma vida espiritual vitoriosa como resultado do novo nascimento. Em quinto lugar, nós deixamos de estar debaixo da condenação, porque ao estar em Cristo, ao nascer de novo em Cristo, a palavra de Deus diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ao estar em Cristo, aquela condenação que nos atormentava e ameaçava, ela agora perde o seu poder, perde a sua finalidade, porque nós agora estamos aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. E nele não há para nós a garantia de condenação, mas a promessa de libertação. Então, o novo nascimento tira de nós o peso da condenação. Não somos mais sujeitos e contados para a condenação. Fomos libertos por Jesus e vivemos agora em liberdade. Em sexto lugar, como resultado do novo nascimento, de sermos gerados de novo, nós recebemos a salvação presente que desfrutamos com todas as bênçãos que lhe acompanham,
e recebemos uma promessa de Jesus da vida eterna, a vida que vamos viver depois do encontro com Jesus, pelo arrebatamento, que seremos transformados, receberemos corpos adaptados para vivermos na presença de Deus e lá desfrutar com Ele esta vida eterna, a vida que jamais se acabará. Em sétimo lugar, nós encontramos como resultado do novo nascimento, sermos gerados de novo, é que Deus abre para nós uma oportunidade para que nós possamos participar da natureza divina. Porque nós tínhamos a natureza que perdemos, então ficamos tão somente com a natureza pecaminosa. Agora que chegamos a Cristo, transformados, libertos, purificados e perdoados, o Senhor Deus, ele implanta em nós também a natureza divina. Portanto, em Cristo nós temos a natureza humana e a natureza divina. Nós somos participantes da natureza divina. Este é o sétimo resultado do novo nascimento. O oitavo resultado do novo nascimento é que nós, a partir de então, seremos revestidos do amor de Deus. O próprio Espírito Santo vai derramar o amor de Deus em nossos corações, um amor santo, puro, verdadeiro, este amor de Deus, e através deste amor nós vamos viver para amar a Cristo, servi-lo por amor e demonstrar a outros este amor de Deus que nos constrange, que nos convoca, que nos comove, que nos capacita. E em função do amor, nós seguiremos. E não há nada neste mundo que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E em nono e último lugar, nós temos como resultado o testemunho do Espírito Santo no nosso espírito. Isto vem como resultado do novo nascimento. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele disse: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos aqui, em nono lugar, o testemunho interior do Espírito Santo de que nós somos filhos de Deus. Então veja que coisa interessante o resultado do novo nascimento. Então, lembrando, para não esquecermos, nós fomos gerados por Deus, degenerados pelo pecado, e agora, através da obra de Cristo, aceita por Deus, nós somos então gerados de novo, ou regenerados. E a partir de então, o novo nascimento se estabelece na nossa vida, e o resultado de que nós nascemos de novo é que nós temos acesso a estas 9 oportunidades que listei aqui como resultados que acontecerão na nossa vida. Elas serão evidências marcantes de que nós passamos pelo novo nascimento e estamos de acordo com o que diz a palavra de Deus, sendo gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, são 9 os resultados do novo nascimento. O primeiro resultado é que temos a filiação divina. Somos nascidos de Deus. Segundo resultado, que nós temos acesso e entrada ao reino de Deus. Terceiro resultado, nós recebemos uma vida espiritual abundante. O quarto resultado é que esta vida espiritual será também vitoriosa. O quinto resultado
é que não teremos mais o pavor e o medo da condenação que pesava sobre nós, porque agora somos libertos. O sexto resultado é que recebemos, no momento da salvação, a promessa da vida eterna, que aguardamos pela revelação de Jesus Cristo. O sétimo resultado é que Deus permite que agora nós tenhamos a participação na natureza divina, ou seja, Ele implanta em nós a natureza divina. O oitavo resultado é que o amor de Deus passa a ocupar todas as áreas da nossa vida, porque ele foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Então o amor de Deus reside em nosso coração e nós vivemos este amor, que para nós é algo novo, sublime, maravilhoso e verdadeiro. E o nono resultado é que recebemos da parte do Espírito Santo o testemunho no nosso espírito de que nós agora somos filhos de Deus. Então, tire proveito de ser gerado de novo pela palavra de Deus e de ter na tua vida estas evidências, estes resultados marcantes que confirmam que você passou pelo novo nascimento e está desfrutando de bênçãos, vitória, livramento, proteção, graça e direção de Deus. E assim seguiremos até o dia em que o Senhor nos chamar para nos levar para desfrutar e viver a eternidade com Ele. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.